O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 29º domingo do tempo comum. Respeitada a devida autonomia de cada uma das competências, as autoridades humanas constituídas do ponto de vista político devem reconhecer a autoridade divina, da qual elas provêm, atuante no mundo e vice-versa. Pois, pela posição e afirmação de Jesus Cristo a Pilatos, todo o poder concedido aos seres humanos vem de Deus. Nessa dialética, os fiéis cristãos, além de conhecer as diversas relações sociopolíticas pelas virtudes da fé, esperança e caridade, podem e devem ajudar os sistemas históricos em toda época e lugar a promover a libertação de todas as formas de opressão e de injustiças que corrompem os ambientes políticos. Mateus 22, 15 a 20, o texto de hoje, oferece a posição de Jesus Cristo sobre a existência e o reconhecimento do poder humano, mas também evoca o conhecimento que vem da fé, capaz de avaliar os fatos sob perspectiva da responsabilidade pela qual não sobrevaloriza esse poder. Foi deixando-se interpelar que Jesus Cristo, na resposta dada à ardilosa questão vinda da parte dos fariseus, demonstrou que é possível, com sabedoria e prudência, desmascarar e reagir à maldade humana de forma lúcida e competente. Se o poder romano se impôs pela força, dominando com violência e impondo uma pesada tributação econômica sobre os povos conquistados, a autoridade de Jesus Cristo é a sua proposta capaz de libertar dessas amarras. Com isso, deixa o problema político em aberto para que as soluções em cada época aconteçam de modo concreto e real pela justa ordenação dos poderes públicos em prol do bem comum. Tais poderes são oportunos ou não na dependência da aceitação dos seus limites e enquanto submissos a Deus, que concede ao ser humano a participação na sua autoridade. A questão proposta a Jesus Cristo aparece como engendrada e com uma finalidade perversa. Pretende revelar se o Mestre, que é verdadeiro e ensina o caminho de Deus, pendiam para um dos lados dos dois partidos, oposição a Roma ou conveniência com esta. Tal divisão, refletida nos impostos, resultou na história de submissão dos judeus a Roma, iniciada com Pompeu no ano 63 a.C. e se acentuou durante o caminho da história feito por Herodes. Nos versículos 18 e 19, verifica-se que a posição objetiva de Jesus Cristo revelou de imediato que era um mestre sábio e prudente, pois deflagrou abertamente a malícia dos interlocutores. Aceitou a provocação,
mas evitou uma longa e desnecessária controvérsia. Teria deixado o âmbito religioso judaico para se concentrar apenas no âmbito político e cultural romano? Para dirimir a questão, pediu que lhe mostrasse a moeda do imposto. Nessa estava a imagem de Tibério César. É um dado singular, pois as propostas de astúcia questão tinha consigo a moeda, algo não permitido aos judeus observantes, pois no Decálogo havia a proibição de fazer uso de imagens. Jesus Cristo pensou assim de inquirido e inquisitor. O uso da moeda romana com a imagem de César não era somente uma ostentação política, mas tinha também um forte valor cultural, visto que havia a pretensão de o imperador ser considerado uma divindade. O pagamento do imposto, portanto, não era simplesmente um ato político, mas cultural e feria gravemente o monoteísmo judaico. Por isso, nos versículos 20 e 21, está um ponto de mutação, pois os discípulos dos fariseus e herodianos, diante da moeda que apresentaram, foram interpelados por Jesus Cristo com base em uma questão óbvia, que teve uma resposta igualmente óbvia. Se a imagem da moeda é de César, então ela pertence a César. O clímax, contudo, da afirmação de Jesus Cristo se encontra no que disse a seguir: e a Deus o que é de Deus. Referência direta a ele no segundo Paulo é a imagem do Deus invisível, baseada talvez na afirmação: quem me vê, vê o Pai. Assim, de forma antecipada, Jesus Cristo revelou aos seus interlocutores o sentido da sua futura prisão, paixão e morte. Ele é o imposto a ser pago a Deus como resgate salvífico de toda a humanidade. Ele é o resgatador que pagou a dívida contraída com o pecado original. Não parece que a surpresa dos que ouviram a resposta seja devida somente ao modo como Jesus Cristo sabiamente se livrou da armadilha. Não disse se era lícito ou ilícito pagar o imposto, mas deixou os seus interlocutores extasiados ao submeter sutilmente o poder de César à autoridade devida apenas a Deus. Graças à resposta divinamente sábia de Jesus Cristo, assume-se que o poder político nem sempre tem uma função de amparo social. Não é necessário considerar os acontecimentos políticos como resultado de um destino inevitável. São atividades humanas que, se forem ordenadas pelo bem, podem promover a justiça e a liberdade social. Jesus Cristo não apresentou a sua proposta como uma real alternativa ao poder romano, mas lançou as bases para rever de todas as formas o poder político. A esperança cristã não é de cunho político, tampouco é de cunho religioso. O reino dos céus é a alternativa pela obediência incondicional da fé em Deus e em seu projeto salvífico. Como é possível que em pleno século XXI, com tantas lições tristes e cruéis do passado, o ser humano ainda continue promovendo conflitos e guerras? A busca do poder e seu uso continuam sendo o principal alvo de interesse humano, pelo qual procuras ter status, sucesso e vida fácil. As manobras são feitas por lobistas argilosos, as formas de dominação cada vez mais sofisticadas. Endeusa o poder que não se preocupa em promover a paz, mas se torna gerador de protestos, discriminações raciais. No meio do bojo, com lamento se nota que cristãos estão envolvidos nessas desordens. Se para Deus não é lícito libertar o ser humano das guerras sedutoras do poder, difícil e trabalhoso para o ser humano é não cair, não se deixar aprisionar e não perder a liberdade que foi recebida como dom. Para se manter livre, o fiel precisa conhecer e se deixar conduzir pela verdade.
pois foi para a liberdade que Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, libertou a humanidade. A liturgia da palavra deste domingo ajuda a perceber, refletir e compreender que a abordagem leiga da história universal não é a única que existe. Se o ser humano, por natureza política, de igual modo é religioso. Por causa dessa verdade, é possível, pela fé, lançar um olhar para a história com critérios interpretativos válidos e livres de fundamentalismos. Pela adesão à palavra de Deus, pela comunhão eucarística e pelo serviço generoso aos irmãos, pautados na vocação, missão e projeto messiânico de Jesus Cristo, cada fiel pode experimentar e testemunhar a eficácia da força libertadora das relações humanas, abrindo e dando espaço à presença e ação grandiosa do Espírito Santo em todos nós, que renova e cura todas as coisas. O fiel deve dar a Deus o que é de Deus, isto é, a vida por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pelo seu mistério pascal, pagou o real imposto devido a Deus pela desobediência humana. Se a história é feita pelo que o ser humano realiza no cotidiano, então deve-se interessar, promover e defender com total diligência o bem comum pelo trabalho e a gestão política. Que nós, pela missão, salvemos o mundo, dando a Deus o que é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Todos nós cristãos somos de Deus e, como filhos de Deus, devemos viver. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.